Fundos imobiliários baratos e que pagam altos dividendos, ou seja, o melhor dos dois mundos. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas a verdade é que o mercado de fundos imobiliários está cheio de oportunidades assim. E hoje eu vou te mostrar 7 fundos com essas características que eu, Eliseu Mânica Júnior, enquanto pessoa física, eu estou começando aí a comprar nesse início de 2024. Vou trazer esses FIs não como uma recomendação, mas como temas para o seu estudo de investimentos. Eu não vou falar aqui de como profissional, né, de investimentos, apenas como investidor pessoa física. E muito mais importante do que os fundos imobiliários em si, eu vou te dar uma dica de como eu faço para achar fundos imobiliários que vão colocar muito dinheiro no seu bolso custando pouco. Vamos lá! Fundo imobiliário número 1, Vegir 11, sem enrolação. Já vou começar o vídeo falando do primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui hoje. Considerando que ele tem mais de 229 mil cotistas, é bem possível que você já tenha ouvido falar nele. Estou falando do Valora RE3, ticker VGIR11, um fundo de papel. E ele significa que o Vegir 11 ele não investe em prédios em si, mas sim em títulos que tem como lastro investimentos imobiliários. Ramo de CRI, né? Ou seja, o Vegir ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, que são aí títulos de dívidas, representando dívidas imobiliárias que pagam juros para o fundo, que então repassa esses juros aos cotistas, no que ele investe numa ampla carteira de CRIs, como você pode estar vendo, e é legal porque é um fundo bem diversificado, dos segmentos que você também pode estar vendo agora na tela e que tem um dividend yield dos últimos 12 meses, lembrando que aconteceu no passado, pode não se repetir no futuro, de cerca aí de 15%, 14,97%. Preço-valor patrimonial, e aqui um ponto muito importante, tentar comprar fundos de papel abaixo do valor patrimonial seria o ideal, ou no máximo aí, uma vez, né, o valor patrimonial, que é importante. Você já investe ou investiu nesse fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo, porque considero que ele está barato. Você pode estar pensando, pô, Eliseu, eu conheço o Vegir 11, já ouvi falar dele antes, mas como você pode afirmar que ele está barato? Se você já tem alguma familiaridade com o mercado de ações, deve saber que as pessoas usam diversas estratégias diferentes para encontrar ações descontadas. Tem gente que usa o índice PL, que compara aí em quantos anos eu teria de volta o lucro, né, o investimento meu. Outros gostam de métricas diferentes, outros têm formas que utilizando, por exemplo, preço por ação dividido pelo valor patrimonial, né, que é um número expresso aí pelo PVPA, correspondendo ao preço de uma ação dividido pelo valor patrimonial correspondente a ela. O valor patrimonial é tudo que a empresa possui que tem valor: marcas, fábricas, materiais, veículos, terrenos. Ou seja, esse indicador diz o quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Quando o preço-valor patrimonial é igual a 1, isso quer dizer que os investidores estão pagando o valor justo, né, entre aspas, pela ação. Seguindo essa lógica, quando o preço, né, está abaixo aí de 1, é possível, de preço-valor patrimonial de 1, é possível afirmar que pelo menos dessa perspectiva ele estaria, o ativo, né, a empresa ou o fundo imobiliário estaria com desconto. E uma coisa interessante é que os fundos imobiliários também possuem essa relação preço-valor patrimonial. E neles ela é muito mais importante. Isso porque enquanto uma empresa pode gerar um valor muito grande rapidamente com alguma inovação, um novo produto que não dependa necessariamente do patrimônio líquido, mas os imóveis eles são muito mais previsíveis. Dificilmente o preço deles dispara, né, ou desaba. Por isso, no caso dos fundos imobiliários cujos patrimônios são basicamente imóveis e títulos de dívida imobiliária, o índice preço-valor patrimonial nos dá uma visão bem mais clara aí de desconto. E, portanto, quando um FI está com preço-valor patrimonial abaixo de 1, já é um bom indício de que esteja barato. Esse não é o caso específico do Vegir 11, né, com preço-valor patrimonial de 1,01 vezes, que indica que ele está sendo vendido com 1% de ágio. Porém, o dividendo alto aí na faixa de 15%, que foi nos últimos 12 meses, pode não estar acontecendo nos próximos, né, para um fundo imobiliário, ele segue sendo vendido basicamente no seu preço justo, e é um excelente indicador
né, que pode ter desconto quanto ao pagamento de juros se eles permanecerem. Só essa explicação aí já vale um like, né? Lembre-se sempre de verificar isso nos seus fundos imobiliários. Agora que isso está alinhado, vamos segundo FI barato com bons dividendos de hoje. Segundo o fundo imobiliário HSAF11, HSI Ativos Financeiros. É um fundo tipo de papel, ramo de CRI também. E no que ele investe? Majoritariamente em CRIs, como esses na tela, apesar de ter também alguns FIs e uma renda fixa na carteira, divididos, né, nesses setores que a gente pode estar olhando aí na tela. Dividend yield nos últimos 12 meses, 12,88%, um preço-valor patrimonial de 0,91 vezes. Eu lembro, novamente, isso não é uma recomendação de investimentos, apenas estou mostrando aí alguns ativos para estudo, explicando um pouquinho mais sobre eles. Nem eu tenho todos esses fundos imobiliários citados. E o terceiro FI de hoje é o RBRX11, é o RBR Plus Multistratégia Real Estate. Ele é um tipo indefinido ou mesclado, ticker RBRX11. E no que ele investe, né? Por que ele é indefinido? Porque esse FI investe ao mesmo tempo em CRIs, FIs e aí até ações. A participação de cada ativo na carteira do RBRX11 é o que está na tabela. O dividend yield nos últimos 12 meses de 15,25%. Preço-valor patrimonial desse fundo de 0,10 vezes, segundo o Status Invest. É sempre legal a gente estar olhando, estar verificando, né, esses dados. Por que eu considero que esses FIs estão pagando bons dividendos? Essa avaliação ela é mais simples do que a de valor patrimonial. Dividendos altos são, para mim, algo que te remunera, né, bem mesmo em momentos de taxa Selic nas alturas, como ainda está, mas a gente está no momento de queda, né, começou esse momento de queda, quanto o momento de Selic mais baixa, né. Afinal, a expectativa do mercado é que a Selic continue caindo e termine 2024 em torno de 9,25%, segundo o Boletim Focus. Eu quero FIs que paguem bem mensalmente enquanto ainda fornecem um potencial de renda variável, porém bons dividendos, especialmente em fundos imobiliários, são mais do que isso, eles são regulares, não adianta o FI pagar muito, uma vez porque vendeu um prédio e depois voltar a pagar pouco. Isso é o que chamamos de pagamento não recorrente, ou seja, que acontece de vez em quando e é previsível. E eu invisto em FIs, né, em fundos imobiliários, porque eu quero que essa seja uma parte do meu patrimônio que gera renda passiva com regularidade para mim. Por isso, ao procurar fundos imobiliários com bons dividendos, é importante verificar também se eles são estáveis, olhando um pouco do histórico. Você quer que os seus dividendos ao longo dos anos se pareçam como esses aí que eu estou mostrando na tela? Não, com esses outros, né? É por isso que os fundos imobiliários que eu estou mostrando aqui apresentam bons dividend yields, né, com pelo menos alguma regularidade nos últimos anos. Se você já não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí para mais vídeos de fundos imobiliários, enquanto eu mostro o quarto fundo imobiliário de hoje, que é o HGBS 11, é o CSHG, Credit Suisse, Hedging Grifo Brasil Shopping. O tipo dele é de tijolo, o ramo de shoppings. O que ele investe? 63% diretamente em imóveis, entre eles muitos shopping centers em vários estados do Brasil, como pode estar vendo aí na tela. O dividend yield aí dos últimos 12 meses de 8,89%, um preço-valor patrimonial de 0,98 vezes, né? E o quinto fundo imobiliário é o VCJR11, Vectis Juro Real, ticker VCJR11, um fundo de papel, investe muito em CRIs, dá para estar vendo aí na tela o quanto ele está diversificado, né, numa carteira de CRIs. A diversificação ela é bem interessante, você pode estar vendo agora. Dividend yield dos últimos 12 meses, 12,50%, preço-valor patrimonial de 0,93 vezes. Sexto fundo é o Habitat 11, fundo de papel. É um fundo que deu alguns problemas aí recentemente, né, que eu acho que pode estar voltando. Tem uma ampla carteira de CRIs com ratings interessantes, né? Dividend yield nos últimos 12 meses, 16,11%, preço-valor patrimonial de 0,88 vezes. Por que eu acredito no ramo, né, no setor de fundos imobiliários, né? Antes de mostrar o último fundo imobiliário, acho importante explicar porque eu quero esse tipo de ativo na minha carteira para o ano que vem. Eu sinto que essa explicação se torna importante após um ano um pouco turbulento para os fundos imobiliários, mas que no final do ano a gente acabou subindo bem, né? Inclusive alguns
fundos bem famosos como Hectare, HCTR11 e o Deva11, por exemplo. De forma geral, os especialistas se mostram otimistas com os diversos segmentos de fundos imobiliários, apesar de tudo, e o Brasil ele continua enxergando os FIs como um alavancador, né, econômico. Sobre os fundos de papel, a queda efetiva dos juros influencia no repasse de dividendos. No próximo ano, a perspectiva é de que os preços das cotas se adequem como já ocorreu em momentos de queda de juros no passado. Já em relação aos fundos de tijolos, os anos 2020, 2021 e 2022 foram bem desafiadores, mas os cortes da Selic em 2023, eles influenciam positivamente a classe, pois as pessoas têm acesso ao crédito, o consumo aumenta, as empresas têm um custo de oportunidade melhor e a hotelaria, por exemplo, também cresce porque as pessoas viajam mais, ou seja, há oportunidades em FIIs, né, fundos imobiliários de crise, de shoppings, de galpão logísticos e muito mais em 2024. Só saber encontrar através de estudos e dedicação. Sétimo fundo imobiliário é o Kinea Hedge Fund, KNHF11, é um fundo híbrido. No que ele investe? CRIs, em fundos imobiliários e ações, como você pode estar vendo na tela, né? Todo o rol, né, de investimentos. Dividend yield nos últimos 12 meses, 3,86%, porque ele começou a distribuir em agosto. Preço-valor patrimonial de 1,02 vezes, e com isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha interesse em investir em uma boa carteira de fundos imobiliários, eu aproveito para deixar também um convite. Eu estou aqui à sua disposição, eu tenho mais de 18 anos de mercado financeiro e tenho junto comigo um time de profissionais de investimentos prontos para estar te ajudando a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você de uma forma correta, seja em fundos imobiliários ou em outros investimentos. Comece 2024 com o pé direito, investindo com um profissional. Basta apertar o primeiro link da descrição para falar aí comigo, né, ou com algum dos especialistas. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!